Fidelidade e lealdade não são características que existem na vida do Bolsonaro. Ao contrário, toda vez que ele percebe que a situação se complicou um pouco para ele, que o dele tá na reta, ele tira o dele da reta, coloca alguém e empurra sempre um, entre aspas, aliado ou amigo ladeira abaixo. Foi assim com o Bebiano, foi assim com o Santos Cruz, foi assim com o Weintraub, foi assim com o Van Garten, foi assim com o Frederico Assef, tem sido assim com o Mauro Cid e aparentemente os novos parceiros dessa traição do Bolsonaro têm sido o próprio Alexandre Ramagem no Rio de Janeiro e o Ricardo Nunes em São Paulo. No Rio de Janeiro, o Bolsonaro está sendo humilhado. O seu reduto eleitoral não tem convertido a sua base em apoio ao Ramagem, que inclusive, já vou dar um spoiler aqui para vocês, é o candidato mais rejeitado na capital do estado do Rio de Janeiro. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece o QR Code aqui no alto do vídeo para você e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Caso você não consiga fazer a leitura do nosso QR Code, porque vai estar vendo o vídeo em um tablet ou em um celular, você pode colaborar digitando o nosso endereço de Pix, que é ohistoriadoroficial@gmail.com. Muita gente sabe que a fidelidade, o respeito, a consideração não é uma característica que o Bolsonaro tenha, nenhuma ou nenhuma delas. Por quê? Toda vez que a situação se aperta um pouco, ele simplesmente abandona os seus aliados e vai seguindo o seu caminho em frente. O que acontece é que desde 2018 a gente tem percebido que a força da figura do Bolsonaro vem se enfraquecendo. Eu não vou repetir isso aqui de novo, como eu tenho falado nos outros vídeos, para não parecer um papagaio. Mas hoje o bolsonarismo existe e vai continuar existindo, mesmo sem a figura do Bolsonaro. A extrema-direita já escolheu os seus sucessores. Tem o Pablo Marçal, tem o próprio Tarcísio de Freitas e outras figuras que vêm crescendo aí dentro do universo da extrema-direita. O grande problema, e que talvez tenha surpreendido a base bolsonarista, é que no Rio de Janeiro, o reduto eleitoral do Bolsonaro, do clã Bolsonaro, já que desses membros da família Bolsonaro que estão na política hoje, o único que não foi eleito pelo Rio de Janeiro foi Eduardo Bolsonaro, né, que foi eleito deputado federal pelo estado de São Paulo. O Jair Messias Bolsonaro tem mostrado que ele é um péssimo cabo eleitoral. Tem sido assim, por exemplo, na eleição para Belo Horizonte, tem sido assim para a eleição em São Paulo, tem sido assim para a eleição no Rio de Janeiro e tem sido assim também para eleições em outras regiões do Brasil, em capitais importantes ou cidades que não são capitais, mas que são importantes para o jogo da política, onde o PL ou o Bolsonaro tem apoiado alguém. E por que isso está acontecendo, Carlito? O discurso do Bolsonaro não convence mais ninguém, além daqueles muito fanatizados. Primeiro, neste momento ali que o Pablo Marçal está batendo de frente com o clã Bolsonaro e está tentando roubar esse espólio eleitoral que ainda resta no universo do Bolsonaro, os mais radicalizados já começaram a migrar para o Pablo Marçal. Outros que gostam da figura do Bolsonaro, que admiram a figura do Bolsonaro, eu não sei como é isso é possível, mas tem gente que admira, continuam fidelizados lá. Mas aí quando você compara, por exemplo, o poder de Bolsonaro em São Paulo e o poder de Bolsonaro no Rio de Janeiro, é fácil mostrar que ele não tem força como ele imagina que tem, ou como parte do público que apoia o Bolsonaro imagina que ele tem no Rio de Janeiro. Basta ver o ato que aconteceu na Avenida Paulista em 25 de fevereiro, que reuniu mais de 180 mil pessoas, e o ato que aconteceu em abril no Rio de Janeiro, que reuniu pouco mais de 30 mil pessoas. Tanto que o 7 de setembro agora de 2024, ele poderia convocar para qualquer lugar do Brasil. Poderia convocar para Brasília, que é onde ele, em tese, mora agora. Poderia ter convocado para o Rio de Janeiro, que é onde ele tem, inclusive, uma base, em tese, sólida eleitoral, mas ele convocou para São Paulo. Por quê? Porque através do radicalismo e da força que a extrema-direita tem, em específico na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, e que outros estados próximos ali, tanto da região sul, sudeste, centro-oeste, não são tão longe para que a pessoa possa se direcionar para a capital, para São Paulo, para a capital do estado de São Paulo, ele vai e marca esses eventos lá. Só que a eleição do Rio de Janeiro está humilhando o Bolsonaro. Por quê? Porque lá o Eduardo Paes não para de crescer. De acordo com os dados divulgados da última pesquisa da Datafolha, o Eduardo Paes, não sei se eu falei Eduardo Bolsonaro, né, mas é Eduardo Paes, ou Eduardo Leite, eu troquei aqui, eu acredito, mas é Eduardo Paes.
o candidato a prefeito do Rio de Janeiro à reeleição. Ele tem 59% das intenções de votos, lidera ali com folga, seguido pelo Alexandre Ramagem, que tem 11%. Ou seja, se você comparar a diferença, Alexandre Ramagem tem 48 pontos a menos que o Eduardo Paes. A tendência, inclusive, é que a eleição no Rio de Janeiro seja decidida no primeiro turno. E o Eduardo Paes seja reeleito prefeito do Rio de Janeiro. Depois ali, em tese, pode vir o Tarcísio Mota ou o Alexandre Ramagem, porque algumas pesquisas o Ramagem aparece atrás do Tarcísio Mota também, candidato do PSOL. E quando você rola aqui para baixo para ver dados importantes da pesquisa, você vê, por exemplo, o índice de rejeição. O Alexandre Ramagem é o candidato mais rejeitado. Tá aqui, ó. Outro dado positivo para o candidato à reeleição é o índice de rejeição. Ele conseguiu reduzir de 19% para 14%, enquanto o Ramagem, um candidato de Bolsonaro, passou de 23% para 29%. Com isso, o candidato do Partido dos Ladrões, o PL, é hoje o mais rejeitado pelos cariocas, seguido por Tarcísio Mota. Ou seja, os esquerdistas, que eles costumam dizer, têm menos rejeição que a extrema-direita, ou que a direita bolsonarista. E aí, para piorar a situação do Ramagem lá no Rio de Janeiro, o que aconteceu? Os tais campeões de voto do PL lá no Rio de Janeiro, que estariam ali as figuras, por exemplo, do próprio Pazuello e do Hélio Lopes, né, o Hélio Negão, tanto o Eduardo Pazuello quanto o Hélio Lopes, o Eduardo Pazuello foi o candidato mais votado, se não me falha a memória, no estado do Rio de Janeiro. Não, foi o segundo, perdão. A primeira foi a Daniela de Vaguinho. Em segundo lugar ficou o Eduardo Pazuello. E em 10º lugar ficou o Hélio Lopes, que o Bolsonaro chama de Hélio Negão. Nem Hélio Lopes, nem Alexandre Ramagem e nem o Braga Neto, que mesmo não tendo neste momento cargo político, né, está inclusive inelegível, tem mostrado apoio à candidatura do Alexandre Ramagem. Tanto que a matéria sai aqui trazendo o seguinte: ó, campeões de votos pelo PL ignoram a campanha de Ramagem e isolam o correligionário. Pazuello, Braga Neto e Hélio Lopes ainda não participaram de atos do colega que busca ser mais conhecido pelo eleitor. Material publicado no Globo. E aí, quando foi questionado, por exemplo, sobre o porquê que essas pessoas não tinham participado dos seus atos, o Ramagem tenta justificar. Não, todos são deputados federais. Todos não, né? O Braga Neto não é deputado federal. Todos os deputados federais estão conosco. São grandes amigos e colegas do Congresso Nacional, cada vez mais os auxiliando de várias formas possíveis, afirmou ele. Aí a equipe do Braga Neto e a equipe do Pazuello dizem que o problema são as agendas. A equipe do Hélio Lopes, né, o Hélio Negão, não disse nada até o momento. E o que é que fica evidenciado nessa situação toda? Que o ladrão de joias, genocida e golpista nunca teve zelo, nem por grupo político, nem pela pátria, como ele fala, nem pela base de apoiadores. O compromisso político dele sempre foi com ele mesmo. Simples assim. E aí até saiu um dado da pesquisa em São Paulo, que é um tema que eu acho que vou fazer outro vídeo, que deixa ali o Bolsonaro meio complicado, né? Porque ele meio que abandonou o Ricardo Nunes e o Tarcísio de Freitas abraçou o Ricardo Nunes. O Nunes e o Pablo Marçal estão ali empatados, né? Tecnicamente, o Boulos continua liderando a pesquisa, o Ricardo Nunes está ali empatado tecnicamente com o Pablo Marçal. E a rejeição do Pablo Marçal é a maior de todas. E a rejeição entre os três principais candidatos, né? O que tem a menor rejeição é o Ricardo Nunes. Então isso é uma vitória para o Tarcísio e uma derrota para o Bolsonaro. E confirma a minha tese que eu trouxe aqui ontem, de que provavelmente o Kassab orientou o Tarcísio a continuar do lado do Ricardo Nunes, porque com essa situação envolvendo o Pablo Marçal, fica claro que o Tarcísio não precisaria mais do Bolsonaro para assumir, quem sabe aí, a liderança de parte da esquerda, entre aspas, ou melhor, da direita, né, entre aspas, moderada, e da tal direita bolsonarista moderada. Então isso aqui é uma derrota para o Bolsonaro. Mas eu vou fazer um vídeo falando sobre essa questão da liderança do Guilherme Boulos. Vou pedir que vocês compartilhem esse vídeo aqui com outras pessoas também. Preciso passar um recado importante para você que é de São Paulo, tá? Chego em São Paulo amanhã à tarde e vou participar da Bienal do Livro no domingo. Domingo, 14 horas, estarei lá no stand da Cotter, na Bienal do Livro, fazendo o lançamento do meu 4º livro, Descomplicando a Política. Cheguem cedo, porque o autor só fica entre 1 hora e 1h20 lá no stand. Então eu vou chegar lá por volta de 1 hora, 1h30, e a gente vai ficar lá, abre a sessão de autógrafos e dedicatórias a partir das 14 horas. Então cheguem cedo, não atrasem, que eu vou estar lá também um pouquinho mais cedo pra gente bater um papo, tirar foto, a gente se conhecer, trocar experiências
e pra gente poder também ouvir o que vocês têm a falar comigo, tá bom? Grande abraço pra todo mundo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, me siga no Instagram, Carlitos Neto, pra acompanhar um pouco da minha campanha vereador aqui em Aracaju. Tudo que eu falei pra você está aqui no comentário fixado, e como eu sempre digo no final de cada vídeo pra você, é melhor escrever errada a coisa certa do que escrever certa a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.